Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí, né? Daqui a pouco já chegando no final de 2024, mas a vida vai prosseguindo aí. Tenho certeza que vocês estarão conosco neste final de ano e também no ano que vem. Esse programa que vai completar quase 30 anos já de existência. É um programa que, de certa maneira, para os nossos padrões, já é bastante longevo e espero que permaneça por mais tempo. Bom, nós vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento, como é tradicional aqui, sobre contabilidade, sobre a área empresarial, enfim, os rumos das empresas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Neste espaço, conversando sobre contabilidade. Professor Salésio D'Agostini. Estamos aí. Na luta? Firme e forte. Esperando mais um final de ano, né, tia? Passou, chegando, passando rápido. Vamos acalmar, vamos mais devagar, né? Nessa altura, quando a gente era criança, né, a gente fazia assim, não, eu quero chegar só logo, porque a gente queria que o tempo passasse rápido. Agora inverteu, né? A gente vai devagar, não precisa apressar tanto, né? Mas, Salésio, o Luiz Alberto Mendonça, de Belo Horizonte, um abraço pessoal de Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte, Belô, né? O Luiz Alberto está fazendo uma questão importante para ti aqui. Ó. Ele diz assim, o Conselho Federal de Contabilidade tem se preocupado com as práticas ambientais, sociais e de governança, exigindo a inclusão destas práticas no relatório financeiro das grandes empresas a partir do ano de 2026. O que o senhor tem a dizer a respeito? Tudo bem. Vamos lá. O que é que diz o Conselho Federal de Contabilidade? Tá? Ele diz o seguinte, tá? Que considera que a agenda ambiental, social e governança é uma das principais tendências para o setor contábil em 23. O CFC adotou uma regra que exige a inclusão desses relatórios nos relatórios financeiros de contabilidade empresarial a partir do exercício fiscal de 23. A agenda, ASG, visa a adoção de práticas que englobam ações voltadas à sustentabilidade do meio ambiente, da melhoria social das comunidades e do controle dos recursos utilizados nos meios de produção e prestação de serviço. E continua, dizendo, essas normas procuram estabelecer os critérios para avaliar os riscos, impactos pelos agentes econômicos, que provocam dano ao meio ambiente, ao social e a reforma de governar o agente econômico e social, relatando os aspectos ambientais e sociais de governança ao divulgar as demonstrações contábeis. Diz ainda que este relatório será denominado de informações de sustentabilidade. Meus colegas, é importante nós fazermos 2 registros. Primeiro registro. O Conselho Federal de Contabilidade, ele não tem capacidade legal para exigir obrigações, ok? Esse é o primeiro aspecto. Quem exige obrigações é o poder legislativo através das leis. Nós só podemos fazer aquilo que a lei estabelece. Primeiro ponto. Segundo ponto é a função do Conselho Federal de Contabilidade. Vocês sabem muito bem que o Conselho Federal de Contabilidade é um órgão para fiscalizar o exercício da profissão contábil, para que leigos não exerçam atividade profissional. Ele tem que criar mecanismo para dar proteção. Ele tem que verificar se o ensino contábil brasileiro está indo ao encontro das necessidades da sociedade. Ele tem que verificar se a sociedade está amparada pelos serviços que os profissionais exercem. Ele tem que verificar se a economia está sendo protegida, se a economia está sendo
indo ao encontro das necessidades do seu povo, dos agentes econômicos e sociais. Isso é que ele tem que fazer. Está na hora dele começar a pensar, não num grupo. Está na hora dele pensar, porque, na verdade, o Conselho Federal de Contabilidade se transformou num grupo de interesse dos investidores. Ok. Introduziu no Brasil a contabilidade internacional para quê? E tem mais uma. Introduziu no Brasil a contabilidade internacional, revogando os princípios contábeis brasileiros, para introduzir os subjetivos nas informações contábeis para que os organismos internacionais, para favorecer os investidores, pudessem manipular os seus resultados e distribuir lucros indevidos. Agora, o Conselho Federal de Contabilidade quer transferir obrigações aos profissionais para que eles se preocupem com os aspectos ambientais, para os riscos que os agentes econômicos irão ter no futuro. Mas, afinal de contas, quem tem que se preocupar com isso não são os contadores, não. Quem tem que se preocupar com isso é o governo. O governo depende da arrecadação dos tributos dos agentes econômicos, não somos nós. Nós já somos crucificados, sacrificados, e um monte de atividades que o governo impõe aos contadores, e o Conselho Federal de Contabilidade, ao invés de agir no sentido de proteger esses profissionais, ele não faz isso. É o governo mandando instituir todos os meses declarações e declarações e declarações acessórias, criando multas indevidas, e o Conselho de Contabilidade faz o quê? Faz nada. Mas não, ele tem que proteger o quê? Os investidores. Os investidores têm que saber se aquele agente econômico, não é isso, vai colocar risco para o capital dele ou não. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com quem trabalha, com quem gera emprego, quem gera renda. Nós estamos preocupados com a riqueza nacional, com o desenvolvimento econômico nacional, e é isso que o Conselho Federal de Contabilidade tem que se preocupar. Tem que se preocupar com o seu profissional, com o seu contador. Meus amigos, eu fico muitas vezes sem saber o que dizer para vocês. Mas está na hora de mudar. Nós não temos hoje nenhum órgão que protege a contabilidade brasileira. Não temos nenhum órgão que protege o profissional brasileiro. Nós temos um órgão preocupado com um grupo que trabalha com as comissões de valores mobiliários, que quer que aplica todo o nosso dinheiro, que não é pouco, simplesmente para proteger este grupo, para proteger este segmento. E nós estamos simplesmente abandonados. Está na hora de mudar. E só vai mudar uma coisa, meu amigo. O momento que nós nos convencermos que precisamos mudar. E vamos mudar de que forma? Convencer, fazer uma união nacional, criar um grupo nacional, um movimento para mudar a forma de eleger os conselheiros do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Nós precisamos o quê? Fazer com que as coisas modifiquem. Modificar para quê? Para valorizar a contabilidade, para proteger o patrimônio nacional, para valorizar e proteger a riqueza e as empresas que aqui produzem. É isso? Então, esta norma que o Conselho está querendo fazer é mais uma obrigação para os contadores, simplesmente para dar segurança aos investidores na aplicação dos seus recursos. E isso não nos interessa, porque o Conselho de Contabilidade ele tem que proteger a contabilidade e o profissional brasileiro. É isso aí, um forte abraço e espero que isso não vai ser tornado realidade, porque o Conselho de Contabilidade, como eu disse, ele não pode exigir coisas que não sejam através de lei. Professor, um grande abraço, parabéns. Eu acho que é isso aí mesmo, tá? De acordo. É isso aí. Estamos aí, firme. Faça favor, continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá. Não somos o centro do universo, como lá atrás imaginávamos com indisfarçável soberba. Sequer o somos do sistema solar, conforme Nicolau Copérnico provou ao revelar a teoria heliocêntrica, cujo rei é o Sol. Também não somos superiores aos animais,
mas com eles dividimos uma certa inteligência compartilhada, segundo a comprovada teoria de Charles Darwin. E para completar, o senhor Sigmund Freud veio com mais esta: quem manda em nós é o inconsciente, não o nosso consciente. Ou seja, sequer somos donos do nosso próprio destino, afinal. Então, o que fazer? O jeito é nós nos reconciliarmos com o Criador para atenuar a dor e o sofrimento de sermos, isto sim, meros andarilhos, sem rumo e muitas das vezes sem mesmo um propósito para viver por aqui. O que se vê, porém, é nossa deslavada e inconsequente revolta contra o Criador e a frenética busca para fugir e se afastar dele. Não é por outra razão que vivemos esses tempos de total desvario ético e moral da sociedade. A ruína moral tem sido devastadora para a própria sobrevivência de nossa espécie. Os tempos previstos pelo apóstolo João no Apocalipse, enfim, tornando-se dura e cruel realidade e nos alertando para a chegada inescapável do final dos tempos. Pense bem nisso e boa semana. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós vamos, de certa maneira, tocar no fulcro central, né, do objetivo desse programa, que é o lado empresarial da economia e tal, e, sobretudo, a nossa economia do Rio Grande do Sul. Nós sabemos aí que não tivemos só a pandemia lá atrás, né, mas tivemos as enchentes desse ano, e elas provocaram uma certa devastação na área econômica do Rio Grande do Sul, não só no setor agropecuário, mas também no setor industrial, e principalmente aqui na região metropolitana. Wesley Lacerda, que é um grande empresário aqui do Rio Grande do Sul, lá de Recanto Maestro, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui. Silvio, que prazer estar aqui contigo de novo. É uma honra conversar contigo e compartilhar a tua bancada aqui com os teus telespectadores. E é sempre uma instigante relação, porque tu bota a gente para pensar e bota a gente em dúvida, então isso funciona bem. Na verdade, né, Wesley, nós estamos num processo assim, de reconstrução, né? Principalmente do Rio Grande do Sul. Eu nem vou falar do Brasil com a pandemia e tal, que está longe a coisa e tal, lá é o Brasil. Mas nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos uma devastação total, que foi aqui, sobretudo na região metropolitana, em vários municípios do Rio Grande do Sul, 60% dos municípios foram atingidos. Como é que tu está vendo esse processo todo de reconstrução? Porque, na verdade, ele tem vários níveis, né, de reconstrução. A questão econômica, de infraestrutura, a questão política, a questão social, né, as instituições, enfim. É um processo todo muito demorado e muitas vezes nem sempre muito bem percebido pelos governos, né? Então, como é que tu está vendo isso? Bom, Silvio, assim, esse é um tema complexo de ter uma síntese, né? Que a gente consiga compreender todo o contexto com uma síntese. Então, eu poderia dividir essa visão por segmento. Então, se a gente fala em termos do agro, o agro sofreu muito, né? Sofreu muito, mas nós estamos num ano de possibilidade de ter uma boa safra, uma boa colheita. Algumas culturas ainda estão sofrendo muito. Por exemplo, está atrasado uma parte do plantio do arroz, plantio do soja. Mas essa é uma economia, um ponto da nossa economia, do agro, que vai fazer bonito esse ano ainda, mesmo com todas as intempéries. A maior safra, uma safra recorde aqui no Rio Grande do Sul. Temos uma boa expectativa, né? Porque ela teve muita umidade até agora, a previsão até o final do ano é que seja um pouco mais seco, né? E esse contexto de água com seco, isso um pouco equilibra as coisas. Em termos de agro, a gente tem condição de ter uma boa produção, ligeiramente menor ou igual à do ano passado. Então, o agro vai se recuperar e, mais uma vez, vai ser locomotiva da economia gaúcha. De recuperação da economia. Recuperação da economia gaúcha. O problema que o pessoal do agro está sofrendo, ao menos das pessoas do ambiente que eu tenho convivido, são as dificuldades do tempo para receber as verbas para custeio. Né? Então, essas verbas estão um pouco mais complicadas, são verbas um pouco maiores, talvez, esse ano, porque tem uma parte de reconstrução de solo que no passado não teve. Mas, então, é um ano duro, mas ainda é um ano bom. Expectativa de igual para um pouquinho menor do ano passado. Em algumas culturas ainda vai ter
um ano superior de produção que o ano passado. Nós sabemos, né, Wesley, que a gente que trabalha muito tempo nisso, que muitas vezes o governo não é só questão de falta de vontade, é que o processo todo que envolve o dinheiro público é muito complexo, ele tem muitos empecilhos, muitas exigências e tal, e no momento de gravidade disso, né, que as coisas poderiam ser facilitadas, tem esse problema, tem essa questão, é Ministério Público em cima, quer dizer, então, para socorrer quem está quase morrendo, às vezes a demora é tanta que o cara acaba morrendo, né? Então, essa falta de flexibilidade, inclusive, das leis e das normas públicas, num momento de gravidade, é que, de certa maneira, atrapalha. Exato, porque, vamos lá, nós não estamos vindo de um momento onde teve uma frustração de safra. Nós já estamos na sequência de outras frustrações. Então, a nossa produção, ela está sofrendo porque ela já veio de 2 anos médios. Teve muita gente que não conseguiu pagar o ano passado. E agora tem que recomeçar esse ano. E agora? Como é que vai? Pecado do passado, pecado desse ano, necessidade de investimento. Pecados acumulados, a coisa toda complica. Complica bastante. Então, assim, não está um ano fácil, mas a expectativa, no meu ponto de vista, ainda é boa. Em termos de economia, para o resto da economia da gaúcha, eu acho que o agro ainda tem uma boa perspectiva de fazer uma safra boa esse ano, apesar de todos os problemas. É um pessoal que luta muito, que briga muito, que resolve e que não tem final de semana, porque a natureza não tem fim de semana, não tem pandemia, não tem enchente. Claro, a natureza toca o seu ritmo. Toca o seu ritmo. E nós é que temos que ter essa percepção dessas coisas, né? Porque conforme o ritmo da natureza, nós temos que nos adaptar e saber explorar exatamente esses ritmos, né? De boa e de ruim. Mas a tua região lá, por exemplo, que é lá do Recanto Maestro, ali inclui Restinga Seca, uma série de municípios importantes daquela região, próximo de Santa Maria, né? Exato. Agora, o que predomina mais ali do ponto de vista do agro? Ali é uma região eminentemente agrícola, ali tem muita soja e arroz, principalmente, né? Tem de tudo, mas tem muita soja e arroz. Agora soja, começa arroz, trigo, feijão, né? Agora começa uma cultura das oliveiras, no Recanto Maestro. Que maravilha, né? Ano passado, por exemplo, deu muito problema, teve uma colheita muito baixa das oliveiras. Eu acompanho lá o projeto do meu amigo Roberto Argenta, né, com as olivas Maestro. São azeites maravilhosos. Ano passado foi muito difícil a produção. Muito, muito, muito difícil a produção. Esse ano está melhor, está pintando melhor. Né? Tivemos um susto aí que foi na região lá, uma geada e depois uma chuva de gelo, E aí, meu amigo, aí nós tomamos um susto. Porque bem na época da floração, tu tem esse intempérie natural, tu pode botar abaixo todo um ano de novo. Mas a região, na minha visão, cara, ela está muito bem. Comparativamente, tá? A região comparativamente está bem. Porque ela também é baseada no agro, mas não é um agro ultra extensivo. São agros de propriedades médias, e também muitas propriedades pequenas. E de boa produtividade. De boa produtividade. Tá, então, é uma lógica mais próxima da produção que a gente está vendo que se recupera mais rápido. É o contrário quando a gente vê no mundo da indústria, porque é onde a gente tem uma situação capital intensiva, aonde teve impacto, realmente vai ser um ano complicado. O segundo trimestre da nossa indústria foi de queda de PIB, queda de emprego. Então, saiu agora há pouco tempo, né, os dados da Secretaria de Planejamento do Estado, saiu agora no final de setembro, né, o agro crescendo, a indústria caindo no primeiro semestre, apesar de ter tido um primeiro semestre relativamente bom, o segundo semestre reduziu, então ela está quase empatando. E a indústria, então, essa indústria capital intensiva é que está sofrendo mais para se recuperar. Mas mesmo assim, apesar de tudo, no primeiro semestre a nossa indústria, o nosso PIB gaúcho, cresceu quase o dobro do PIB brasileiro. É verdade. Então nós estamos falando aí de 5,4% do PIB brasileiro para gaúcho para 2,9% do PIB brasileiro. Mais do dobro, quase o dobro.
Então, assim, apesar de todo o problema, apesar do atraso de recursos, o gaúcho tem essa lógica trabalhadora que vai baixar a cabeça e vai fazer. Tem um termo hoje que é muito comum que se chama de resiliência, que nada mais é do que você aguentar o rojão, né? Não só aguentar o rojão, como saber sair dele. E o gaúcho sempre teve essa coisa. Tu falaste no nome aí do empresário que eu conheci, um cara que, para mim, espelha muito do que é o Rio Grande do Sul hoje, que é o Roberto Argenta, né? Sim. Que é um camarada espetacular, um extraordinário empresário. E temos vários, né? O próprio Wesley aqui é um camarada que tem um destaque nesta área. E isso aí é que nos faz, esse tipo de liderança, né? Eu, quando comecei meu curso de economia há 50 anos, lá na Unicinos, em 73 exatamente, a gente começava lá, tinha certos modelos, né, de empresários que a gente estudava na faculdade, exatamente para ver que caminho eles estão tomando, qual o rumo do processo econômico a partir dessas lideranças. Então, liderança empresarial, quanto mais líderes empresariais nós tivermos e mais prestigiarmos esses caras que são inovadores, são os caras que têm uma visão de futuro, e isso é que falta para a gente, então, mais e mais o processo econômico vai ser melhor e o desenvolvimento vem ao natural. Olha, Silvio, é uma alegria te escutar dizendo isso, né? Porque é exatamente essa ideia da evolução a partir da liderança que movimenta todo o Recanto Maestro. Então, a Fundação Antônio Meneghetti, assim como a Antônio Meneghetti Faculdade, são as duas principais organizações de inteligência do Recanto Maestro. Toda a estratégia é o desenvolvimento da liderança, sobretudo a liderança local. Então, a gente tem dentro de uma faculdade a formação do líder local, o líder que vai investir naquela região, vai correr risco naquela região, vai gerar emprego naquela região. E conhece a região também, né? Conhece a região. A gente evita um êxodo de inteligência desse mercado, a gente propicia novos investimentos. O Recanto Maestro tem mais de 70 empresas hoje. Porque a faculdade ela tem o papel de desenvolver a mentalidade do indivíduo para que ele aprenda e se responsabilize pelo próprio sucesso. Mas essa responsabilização vem trabalhada em dois grandes aspectos. Um técnico formal, que é a educação superior, onde dentro da Antônio Meneghetti Faculdade se tem uma dinâmica de liderança, desenvolvimento do potencial de liderança, estímulo ao jovem para que ele empreenda, para que ele se responsabilize, para que ele faça. Né? E junto com isso tu tem 70 empresas onde ele exercita. Porque é um composto. A faculdade dá o conhecimento. É uma coisa integrada, e a vida né? real dá a prática. Então esse jovem que vai para a economia, a faculdade tem mais de 15 anos hoje, já começa a ver na região o resultado desse desenvolvimento. Porque começa a ter um sem número de pequenos negócios. Só que esse pequeno negócio emprega 2, 3, investe, corre risco, faz produto, faz mercado, faz economia, faz multiplicador econômico, faz base, faz orgulho, faz respeito, faz riqueza. Então, a gente tem um microambiente extremamente incentivador, onde todo mundo sabe, cara, crise vai ter sempre, mas a gente vai fazer a nossa evolução a despeito da crise. Não tem que resolver a nossa vida. É muito bom te ouvir isso, e sobretudo na questão da economia, da Faculdade de Economia lá da região, né, de Recanto Maestro, porque quando eu comecei esse curso de economia, eu falo isso porque, na verdade, nós somos produtos do passado, nós somos hoje a soma de tudo que se fez até hoje, né? O homem é subproduto disso, nós somos exatamente o resultado de tudo que veio das civilizações lá desde o princípio. Então, se dizia lá o seguinte, eu tinha 3 opções, curso de ciências contábeis, administração ou economia. E aí, quando eu fui para o curso de economia, um professor chegou para mim e disse assim, ó, João Verley, já faleceu, era um professor de administração, ele disse assim, ó, Silvio, pensa bem o seguinte, ó, hoje, para te ter emprego, na área privada, tu tem que ir para a administração ou ciências contábeis. Economia é uma coisa só do setor público e pá. Graças a Deus, esse estigma que nós tínhamos lá em 70, a década de 70, passou. Porque o economista, ao contrário, sem desprezar a administração e ciências contábeis, que são fantásticas, é a base de tudo, mas o economista tem a visão global da sociedade. Ele vê a floresta, né? Aprende ali no curso de economia a ver a floresta, e não só a árvore.
né? Então, eu nunca me arrependi de ter feito o curso de economia e hoje lecionei a área de economia, história do pensamento econômico, que é uma coisa fantástica. Então, hoje, graças a Deus, fico muito feliz de ver que lá no Recanto Maestro, esse pessoal todo está ensinando para essa gurizada exatamente a ver a floresta toda, né? Porque não adianta tu cuidar só da árvore se a floresta está pegando fogo. Pois é, olha só que interessante, né? A minha formação também é em economia, mas o meu mestrado é em administração. Veja assim, olha que casamento maravilhoso. E na Antônio Meneghetti Faculdade, o curso dessa área é o curso de administração. Só que a gente tem uma formação integral humanista que faz esse aspecto da inclusão do raciocínio do estudante, futuro empreendedor, possivelmente, como uma mente aberta para entender o todo. Porque ele parte do entendimento do ser humano. Então, por mais que sejam cursos técnicos, contábeis, temos contábeis também, administração, psicologia, ontopsicologia, pedagogia, gastronomia, direito, sistemas de informação, agora vindo hotelaria. Então, por mais que sejam cursos que têm técnica, todos esses cursos têm junto uma formação humanista, de liderança. Holística das coisas. Exato. E aí a gente tem um indivíduo com uma visão, uma concepção de ser humano responsável, capaz da própria realização, com conhecimento técnico para aplicar na sociedade. Aí tu tem um mix muito bacana, que é um empreendedor, a pessoa que está disposta a puxar, a correr risco, a fazer. Né? Então, a gente tem ali, no Recanto Maestro, acabou crescendo esse assunto aqui entre nós, a gente tem ali uma ilha de bem-estar. E todo mundo que chega lá entende imediatamente. É uma ilha de bem-estar e de prosperidade. Porque, veja bem o seguinte, eu quando comecei a fazer essas palestras e cursos, eu sempre toco nessa questão. Se nós pegarmos as sociedades que evoluíram, né? Eu não gosto de falar isso, mas rapidamente assim, ó, desde os tempos dos sumérios, que saíram lá da Mesopotâmia, né, na cidade de Ur, que era o patriarca Abraão e tal, lá começou a civilização. Então, esses camaradas nos ensinaram exatamente isso, né? Que uma sociedade, ela evolui quando ela tem uma mente de prosperidade, de crescimento. Então, aqui no Brasil, eu passei essa fase, graças a Deus, não fui contaminado com isso, embora muitos colegas meus tenham sido contaminados. E muita gente ainda está contaminada. Ah, não, ter prosperidade é ruim e tal. A prosperidade é do ser humano. O homem foi criado para ser próspero, senão Deus não teria colocado a habilidade para o homem para explorar a natureza. Para, através da natureza, ganhar a sua vida e prosperar e fazer com que todos os homens, seres humanos, prosperem. Então, a prosperidade é a raiz de todo o processo de desenvolvimento econômico. Então, parabéns a Recanto Maestro, parabéns a essas pessoas que estão transmitindo essa nova mentalidade, porque tudo começa na mente, né? Aqui está o fracasso e aqui está o sucesso. Exatamente isso. Vamos lá, né? O Recanto Maestro é um capítulo importante nessa conversa, né? Mas é o pensamento de um grande líder, Antônio Meneghetti, patrono do Recanto Maestro, né? Fundador da ciência ontopsicológica. Esse homem fez, no mundo inteiro, diversos recantos, sempre com a mesma lógica. Desenvolve o ser humano, sobretudo o ser humano com potencial de liderança diferenciado, na região, e esse indivíduo, através da sua atividade, da sua ação, produz o bem-estar no seu entorno. Então, é seguramente a maior política de transmissão do bem social, o desenvolvimento da liderança. Porque essa liderança investe localmente para produzir o próprio bem-estar, mas também, como resultado, tem a evolução do seu contexto econômico, do seu contexto social. Ele gera cultura, gera bem-estar, gera economia. Então, se a gente pegar verba pública e gastar numa região, nós vamos gerar um multiplicador econômico em base ao emprego. Eu entendi o que tu quer dizer. O gastar, que no setor público é gasto, mas na sociedade, de modo geral, é investimento. É um raciocínio complexo, porque ele parte da origem do movimento econômico. Quando a gente constrói uma casa, por exemplo, o que acontece? Tu contrata produto, material, contrata salário, contrata pessoas,
tu contrata muitas coisas e essa renda, ela circula. Mas ela ficou determinada ao evento casa. Claro. Agora, se tu investe numa companhia, essa companhia também vai comprar produto, também vai comprar trabalho. Mas ela continua depois do evento. Ela tem a continuidade, tem a prosperidade, que vem na sequência do próprio evento. Claro. Então, quando a gente tem a economia crescendo a partir do investimento público, do gasto público, ele é one shot. Acontece uma vez, quando acabou o efeito multiplicador. Agora, quando a gente tem o investimento na multiplicação, na geração de riqueza, essa riqueza produz nova riqueza e nós temos um movimento contínuo de crescimento. Então, quando a gente tem hoje, num governo, uma lógica de investimento estatal ou assistencialismo, a gente acaba entrando em riscos, como por acaso esse absurdo que é o investimento nas bets. As pessoas, sem uma ponta de investimento em produção de riqueza, apostam na sorte. Então, quem não tinha nada recebendo Bolsa Família, são 3,5 bilhões de reais que saíram do dinheiro do Estado através de programas de governo e foram para as apostas. Não viraram multiplicador econômico, não viraram geração de riqueza, não viraram emprego. E não foram usadas naquilo para o qual foram criadas. Então, a gente tem aí um modelo muito fácil de ver como o Recanto Maestro, com a sua lógica empreendedorial, é uma fonte de sucesso. E quando a gente tem uma lógica assistencial, uma fonte de dependência. E de fracasso. E de fracasso. Perfeito. Bom, eu tenho vários assuntos para tratar com o Wesley. Vou aproveitar só os últimos minutos que temos aqui com ele, porque, na verdade, essa é uma conversa espetacular. E este é o propósito do programa, trazer a discussão desses assuntos, né? Eu fico muito feliz de ter conhecido o Wesley há pouco tempo e tal, e trazer ele agora, vai ver todo mês no programa, porque nós temos que trazer ao debate essas questões, que são cruciais. É o germe através do qual nós vamos transformar esse país ou não. Nós tivemos aí agora, nessa semana, Wesley, a realização de eventos que eu já cubro há muitos anos, como a Construsul, né? E também a Mercopar, lá em Caxias do Sul. E, paralelamente a isso, tivemos aqui o Fórum Econômico em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, esses eventos todos catalisam tudo que é o Rio Grande do Sul, essa recuperação que nós estamos tendo, né? E, de certa maneira, a reconstrução também no pensar, no agir e no fazer com que tudo aquilo que nós construímos até aqui seja não só consolidado, mas avancemos nisso, apesar de tudo. Pois é, esses eventos, né, acabam sendo centralizadores de inteligência, onde os empreendedores e também os estudantes, aprendizes, vão entender o que está acontecendo, como podem se engajar, vão crescer em termos de informação. Então, dentro do evento desses, Construsul, Mercopar, a gente tem uma evolução de negócio, porque onde tu bota empreendedores juntos, eles fazem negócio. Claro. Então, tu tem uma evolução de negócio, tu tem uma evolução de conhecimento, porque se troca essas informações. Essas pessoas aumentadas de conhecimento, elas se motivam, produzem, multiplicam, e tu tem uma mudança de um ambiente pessimista, um ambiente de receio. O medo e o receio não fazem parte da psicologia humana. É verdade, tu recicla isso, né? Então, a gente tem um contexto que te induz, que te favorece pensar para fazer, não pensar para te defender. Sair da lógica da sobrevivência, que é um pouco o que viveu a nossa indústria no Rio Grande do Sul, e entrar numa lógica da inovação, do investimento. Inovação não quer dizer invenção. Inovação quer dizer introduzir um modo, um processo, um produto novo que melhora o que eu já tinha. Mais eficiência, mais melhor aproveitamento, mais mercado, novos produtos, novas pessoas, novos processos. Então, quando a gente está falando nestes ambientes de fomento, Mercopar, Construsul, são ambientes onde os empreendedores se atualizam e depois, aumentados desse conhecimento, vêm para casa e produzem mais, motivam mais, contratam mais. Então, são movimentos fundamentais para a retomada da nossa indústria.
Quem é intensivo em capital e teve perda, vai sofrer. Precisa repor. Então, nós temos um bom pedaço das nossas indústrias recuperando o status anterior. Não inovando, recuperando o status que já tinha. Então, nós vamos sofrer ainda um pouquinho. Quem sabe a indústria vai demorar um pouquinho. Mas com certeza. Não, tanto que a redução do PIB no último trimestre para a indústria foi 0,3% só. Apesar de tudo. Apesar de tudo, é verdade. Apesar de tudo. Veja bem. Então, a gente tá é uma característica, eu falasse há pouco da resiliência do gaúcho. Está nessa linha. Eu queria fazer um último comentário, também sobre um setor que o Rio Grande do Sul é muito próspero, que é o setor de serviços, e analiso junto tecnologia da informação e comunicação. Esse setor foi pouco impactado. Teve perdas específicas de indústrias. Caso de Eldorado, por exemplo. Né? Mas é um setor que se recupera muito fácil, muito rápido. É um setor que hoje é livre em termos de localização. O Rio Grande do Sul tem equipe e pessoas que trabalham no mundo inteiro a partir do Rio Grande do Sul. Então, a nossa indústria de tecnologia, a nossa indústria de serviço, também vai ser um grande viés de retomada de economia. Nossas equipes aqui são extremamente qualificadas. O Rio Grande do Sul tem uma característica de cultura elevada. Então, a prestação de serviço a partir do Rio Grande do Sul é uma ótima alternativa. Então, um dos 4 grandes movimentos, né, o agro tem uma boa perspectiva, a indústria está se recuperando, que está sofrendo mais, serviço e tecnologia tem toda a chance de ir muito bem. A nossa economia vai sofrer, mas eu não prevejo um 25 ruim. Eu prevejo um 24 de recuperação e um excelente 25. Perfeito, que maravilha. Então, a minha posição individual é a seguinte: é hora de investir. É hora de investir, porque esse povo está sedento para trabalhar, para fazer, e a minha visão é hora de investir. Eu vou sair daqui agora, vou para a nossa Serra Gaúcha, tem uma reunião onde eu estou investindo numa nova companhia. Vou sair daqui, por quê? Cara, é hora de acelerar. É hora. Isso aí, naturalmente, essa forma de falar, de expressar essa expectativa positiva que o Wesley nos traz aqui, certamente é o germe que domina aquela região lá onde ele trabalha e onde é o nosso recanto maestro. Eu fico muito feliz, Wesley, por tua presença aqui. Naturalmente, na próxima gravação tu estarás aqui. Tem vários assuntos que nós queremos enfocar e eu acho que o Wesley é o camarada certo para isso. Ter essa percepção econômica e, sobretudo, mais global, né? Mais, digamos assim, mais holística das coisas e centrado exatamente naquilo que é o principal objetivo da nossa vida, é o ser humano. Né? Valorizar o ser humano e fazer com que ele tenha uma boa vida aqui. Afinal de contas, nós temos tão pouco tempo aqui na Terra, tem que ter uma boa vida durante esse período. É isso. O ser humano é motivado pela busca da felicidade. A busca da felicidade só é possível quando ele realiza o potencial que ele tem dentro dele, o potencial que ele nasceu, potencial divino que cada ser humano tem. Então, dentro dessa linha, eu queria aproveitar 30 segundos aqui, né? A gente lançou a nossa escola de gestão, a Capo Lavoura Escola de Gestão. Nós vamos ter agora, nos próximos dias, o próximo workshop, que é exatamente um modo de auxiliar os empreendedores a focarem no seu negócio para serem especialistas. Aonde está o diferencial? Na hiperespecialização. É uma corrente de pensamento. Se a gente entende que a economia ela é generalista, todo mundo é parecido. Quando a gente tem hiperespecialização, a gente tem grandes diferenciações. É verdade. E a gente tem uma nova corrente que vai brigar não por preço, mas vai brigar por qualidade. Vai ter um outro posicionamento. Então, essa escola de gestão tem essa lógica. Levar as pessoas, os empreendedores, para pensarem como eu vou ser o hiperespecialista de máxima qualidade. Um exemplo fácil que eu dou é o seguinte: se você tem um problema nos olhos muito sério, você procura um oculista qualquer ou procura o melhor oculista?
Quando o assunto é uma coisa essencial para a sua vida, você não vai procurar, não vai se pôr em risco. Não é qualquer lugar. Não é qualquer um. Tá certo. Muito obrigado, Wesley, pela presença aqui, por todo esse bate-papo. E já temos digamos assim, uma pauta para o próximo programa, que é essa tua escola, né? Eu acho que é importante falar sobre ela, né? Sim. E disseminar esse conhecimento, porque a base de tudo é conhecimento. Aliás, tu falasse na busca da felicidade, né? Então, Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente americano e um dos redatores da Carta de Independência Americana, lá no final do século XVIII, ele dizia o seguinte, que ao Estado, ela fala muito sobre a questão do Estado, ao Estado cabe garantir a vida e a nossa liberdade. Nós, cada um, que vai em busca da sua felicidade. Bravo. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio. Muito bem, para concluir o nosso programa dessa semana, está aqui comigo o Armando Fontoura, que é o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. Na verdade, é o seguinte, nós sabemos que o corretor de imóveis é uma figura importante, fundamental, né? Num processo todo que nós tivemos de urbanização das cidades. Eu me lembro que quando eu comprei lá meu primeiro imóvel, lá na década de 70, nunca esqueci do corretor de imóveis, não me lembro mais o nome dele, o Lopes. O Lopes. Você lembra do Lopes? Acho que você conhecesse o Lopes, né? Sim. Baixinho, moreninho e tal, gordinho, maravilhoso. É marchand. É? É marchand. Que maravilha. É verdade, tem essa atividade aí. Ele anda por aí ainda. Anda. Que bom. Vou tentar um contato com ele. E ele foi muito solícito. Ele disse, olha, eu tenho um apartamento assim, assado, acompanhou, fez toda a papelada necessária e tal. Então, isto é o papel do corretor de imóveis. Não só te mostrar, fazer com que tu te encante por aquilo que tu está querendo realizar, que é o teu sonho, mas, sobretudo, te encaminhar de forma correta para que tu não haja problema nessa questão contratual de uma coisa que normalmente é o nosso sonho, que é ter o imóvel próprio. E o Lopes exerceu exatamente essa função, como é a função do corretor de imóveis. Por isso que este profissional tem que ser cada vez mais prestigiado entre nós. Obrigado, Armando Fontoura, pela tua presença aqui. Vocês tiveram uma reunião essa semana aí, né? Antes de mais nada, vocês vão ter uma feira de imóveis agora, dia 8 e 9 de novembro. Novembro, agora, tá? Vai ser uma feira maravilhosa, depois de todas as enchentes que teve aí no estado, né? Parece que 97% dos municípios vieram sob água, né? E daí nós, depois de 4 ou 5 anos, eu acho, voltaremos com a Feira do Imóvel, junto com a Caixa, governo do estado também, né? Será ali no Cais do Porto, ali no lado do embarcadeiro ali, né? Naqueles armazém 6, se não me engano, tá? E o dia 8 e 9 de novembro. Aguardamos todo o povo para ir lá, compradores, negociantes, imobiliárias. Vai ter como eu digo, depois da tempestade vem a bonança, que chega o nosso momento aí agora aí, não é? O que o comprador precisa ter um lugar bom para chegar, e um lugar assim que vai animar todo mundo aí. Anima o comprador, anima o vendedor, anima o empresário, anima o governo e o próprio agente financeiro também, né? Então vai ser um momento realmente maravilhoso de reencontro do comprador com o vendedor dentro desse sistema da Caixa aí agora, né? Tá, essa feira não é a primeira, vocês já fizeram várias feiras. Foi feita muitas feiras. Eram feitas lá em vários lugares, foi lá na Fiergues muitas vezes, lá, sim, né? Me lembro, lá na Fiergues várias vezes aí, né? E agora está sendo feito ali no Cais do Porto ali, né? Qual é o papel fundamental de uma feira dessa? Qual é a expectativa que vocês têm, né, como dirigente profissional dos trabalhadores, corretores de imóveis, em relação ao evento em si? Olha, Silvio, eu digo o seguinte, todos os dias a gente tem que levar uma injeção de ânimo, não é? É verdade. O vendedor, o comprador, até o comprador tem que estar animado, não é? E essas feiras, eles promovem essa ebulição também, de né? coisas boas aí, né? Isso aí. Então, é isso que é importante, né? Tu chega lá, levanta, como diz assim, levanta, toma o seu banho, bota seu perfume lá e vai com garra, com vontade para encontrar o comprador que vai estar lá. E o comprador também, ele vai nesse mesmo intuito, né? Hoje vou comprar minha casa própria, vou escolher a minha casa própria. Tem vários locais aí da cidade, né? Pô, olha que maravilha, a melhor coisa do mundo é a gente ter a propriedade da casa, ter o endereço, isso é importante da gente, né? O meu pai já dizia desde quando eu era pequeno que uma pessoa tem que ter a casa própria, não pode estar alugando toda a vida aí que está botando dinheiro fora, né? Então, esse momento é um momento quase que
quase que é ímpar esse momento. É um momento mágico também. É um momento mágico, um momento alegre, um momento que a gente estoura champanhe lá naquele momento lá, pela compra da sua casa própria, né? Pela mesma expectativa porque comprar a casa própria. Claro, vai passar por um processo ali de aprovação de cadastro, é claro, como tudo que é coisa, não é, Silvio? Tá? Mas aí, o momento é esse, o momento é agora, depois de toda essa enchente que o Estado recebeu aí, não é? Esse encontro lá no Cais do Porto, que hoje está limpo, está bonito, está recebendo lá o povo lá, e vamos fazer negócios lá, né? E aguardamos outros corretores, aguardamos as empresas que estão lá, hoje já tem mais de 20 empresas lá que já reservaram espaços lá, não é? E aguardando lá para encontro com os clientes. Né? Perfeito. Armando, tu que tem essa experiência toda, um profissional já destacado, já com bastante experiência no ramo aqui em Porto Alegre, como é que tu está vendo assim, o desenvolvimento urbano de Porto Alegre? Porto Alegre, nós sabemos que cresceu muito lá para a Zona Norte e tal, né? Eu raramente vou para a Zona Norte, mas passei um tempo atrás aí lá na Zona Norte e realmente é uma outra cidade, um outro... A Zona Sul também tem as suas limitações, por causa do Rio, por causa, enfim, essas coisas todas. Como é que tu está vendo, para onde está indo Porto Alegre hoje? Olha, Silvio, até hoje, vamos dizer assim, a cidade ela se voltou muito para a Zona Norte, por vários motivos. Uma que tem emprego por lado de lá também, tem muito mais emprego que tem na Zona Sul, não é? Uma área muito maior, né? Muito maior. Agora, em contrapartida, não tem mais grandes áreas para fazer empreendimentos grandes na Zona Norte, não é? Então, que hoje o empresário está olhando para a Zona Sul, que está com estradas boas, está com um movimento bom, tem comércio bom, tudo mais. Então, obrigatoriamente vai caminhar, já está caminhando para a Zona Sul da cidade, né? Passar aqui pelo Gigante da Beira Rio, aqui pelo hipódromo, pega a Juca Batista, pega as estradas ali que vai para Belém Novo ali, as áreas maravilhosas, áreas puras ainda. Então, teremos muitos negócios ainda na Zona Sul de Porto Alegre. Bom, os corretores de imóveis, como eu coloquei na introdução do nosso bate-papo, né, ele exerce um papel fundamental nesse processo todo de urbanização da cidade, de aquisição de imóveis, enfim, o desenvolvimento urbano da cidade. Vocês tiveram uma assembleia de corretores de imóveis aí essa semana e tal, e isso é importante, né, porque, na verdade, nesse tipo de encontro, vocês trocam ideias, fortalecem a categoria, vislumbram novos rumos e tal, as reivindicações, quer dizer, sempre melhorar cada vez mais a condição do corretor de exercer o seu papel, né, e, sobretudo, a questão da remuneração. Como é que foi? Silvio, vou lhe dizer, o Estado do Rio Grande do Sul, esse sindicato, da qual hoje eu, muito orgulho, sou o presidente, né? Ele foi o que abriu todas as coisas da corretagem no país. Tá? E agora, mais uma vez, nós estamos querendo fazer uma convenção coletiva do trabalho, onde nós fizemos ontem, essa semana agora, a convenção, buscando várias coisas para o interesse do profissional corretor de imóveis. Né? Eu digo o seguinte, todo que é profissional tem um piso salarial. Tá? Então, nós vamos buscar, junto com os corretores, tá? E juntamente, lógico, com o Secov, que também tem que aprovar, mas a gente vai até para a Delegacia do Trabalho, Superintendência do Trabalho aqui, nós vamos criar um piso do corretor de imóveis. E depois, claro que vai ter um piso, como já tem algumas empresas em Porto Alegre e no estado, no interior do estado, já paga um corretor, já tem um salário fixo e mais comissionamento, né? Então, o que é? Aqui em Porto Alegre também eu tenho uma empresa que eu visitei a semana passada ainda, ela tem um piso de 2 salários mínimos, né? E mais um comissionamento que vai dar em torno de 8% do valor da comissão, né? Do 6%, né? Tá? Então, o que nós estamos fazendo lá? Eu estou pensando, claro que todo mundo é um grupo de pessoas lá que estão estudando valor aí, não é? O percentual, tá? Porque assim, eu imagino que o corretor que ele for autônomo dentro da imobiliária, ele tem, por força de tabela que a gente fez lá, né, que hoje não pode ser mais tabela, mas é a sugestão, não é? Então, tem 33% da comissionamento fica para o corretor que dá a venda. 17% fica para o corretor que faz o agenciamento, no caso do imóvel avulso. Isso perpassa 50% do valor da comissão. Claro que o corretor que for empregado de carteira assinada tem os custos da CLT todinho aí, não é?
Então ele vai ganhar menos. Então eu estou pensando em torno de 12, 13, 14, talvez 15% do valor da comissão, já que ele tem um salário garantido, né? Porque o problema todo, Silvio, entre tantos problemas aí, tá? É que o corretor, ele trabalha todos os dias, ele não tem remuneração nenhuma. Ele vai trabalhar e vai lá, volta, não sabe se vendeu, se não vendeu, vai lá tomar um cafezinho no escritório. Então ele tem que ter um piso. E vários colegas nossos me falam o seguinte: eu quero me aposentar agora. Pô, já estou com 60 anos, 70 anos, lá sei eu que idade avançada, que é o meu caso, inclusive, né? Como é que eu vou me aposentar se eu não paguei o INSS? Como é que eu vou me aposentar? Tem um colega lá que diz o seguinte: não, mas eu tenho que provar para isso aqui. Não adianta, não é assim, tem que provar com pagamento, para te ter uma aposentadoria. Senão tu vai conseguir te aposentar depois de 15 anos pagáveis de INSS, de uma ou de outra maneira, ou como empregado ou como autônomo lá, no carnê, vai ganhar um salário mínimo, né? Então, a partir do que ele tiver um piso salarial, tá? Vai ter o recolhimento de fundo de garantia, de INSS, ele vai poder se aposentar, pelo menos com alguma coisa, vai se aposentar bem. Quer dizer, porque, na verdade, quando o corretor entra lá atrás, como eu entrei lá com 20 anos, 21 anos, né? A aposentadoria é coisa que lá adiante nem imagina, não é? Mas quando vê, como diz assim, de repente, quando depois está com 70 anos, não é? E daí como é que eu faço aí, né? Então, realmente, esse piso vai ser uma redenção do corretor, né? Como eu sempre digo aqui, ó, a imobiliária, junto com o corretor, em comum acordo, pode fazer um contrato diferente. Não, eu vou trabalhar autônomo. Então, ele vai ter o contrato de corretor associado, conforme diz a lei, o parágrafo 6º ali, tá? Que ele pode trabalhar para uma imobiliária, para 2, para 3, quando ele quiser, porque ele é autônomo, né? Mas se por acaso ele quiser dar uma exclusividade de trabalho, tá? E se tiver um salário fixo, um piso de salário, seria muito importante e vai ser coisa assim, vai ser um momento também único no país, esse momento agora, que nós temos essa luta para ver se buscamos esse entendimento junto com o empregador, não é? Claro, no com caso as empresas, aí, né? com as empresas. O mercado imobiliário. Exato. Outra coisa, com relação à qualificação do corretor de imóveis, como é que nasce um corretor de imóveis? De repente, assim, o camarada está aí, eu quero ser corretor de imóveis, como é que ele faz? Bom, o corretor de imóveis ele tem que ter pelo menos o 2º grau, né? Daí ele faz um curso, que tem aí cursos extensivos, tem cursos, também hoje é EAD, não é? E que é um curso técnico, e faz o curso, e depois de passar no curso, leva o diploma lá dentro do conselho e faz a inscrição. Muito embora que a gente também está lutando aí para que seja um curso de nível superior. E que daí vai dar mais oportunidade da pessoa daí. Porque, a exemplo dos contabilistas, né, até uma data lá de 1980, se não me engano, 82, o corretor, o contabilista, ele era técnico e ele assinava balancete, fazia qualquer coisa dentro da contabilidade. Hoje não mais é possível. Era um quebra-galho geral, né? Ele fazia tudo, né? Depois que veio o curso superior de contabilidade, daí ele teve que fazer o curso superior ou não, porque daí começou a limitar. Bom, tu é só contabilista, tu só pode fazer tal coisa. Se tu tem nível superior, tu pode fazer tudo, que é outras coisas que permite dentro da contabilidade. E é o que a gente também imagina, que daí nós vamos nivelar a nossa profissão, Silvio e colegas, vamos nivelar por cima. Nós não podemos nivelar por baixo. Tem que valorizar o profissional. Valorizar, chamar o profissional assim, aqui, ó, tu vai fazer esse curso, tu vai ter coisa. Tu faz um curso hoje em dia de avaliador, perito avaliador, tu vai trabalhar para várias pessoas aí, vai fazer uma avaliação judicial. O juiz vai te contratar, quer dizer, vai ter um leque extraordinário, né? Maravilhoso, quer dizer, agora por isso que eu digo, precisamos estar dentro desse contexto aí, não é? E, sem falsa modéstia, quem faz isso pelo corretor é o sindicato. E mais, sem falsa modéstia, foi o sindicato do Rio Grande do Sul que abriu todo esse leque aí. Desde fazer o curso superior, fazer o curso de perito avaliador, só para ter ideia, assim, eu tenho lá na parede lá, a primeira tabela de vendas que o Sindicato do Rio Grande do Sul fez, 1949. O nosso sindicato, para o corretor saber aí, que às vezes não sabe, porque passa batido, tem 80 anos, fez esse ano 80 anos, em junho agora, não é? Então, a gente tem lutando pelo profissional.
sempre quer o melhor para o corretor. Perfeito. E me diz uma coisa, o síndico de imóveis, ele é procurado porque o conselho tu tens que obrigatoriamente para exercer a profissão se registrar. No síndico de imóveis não precisa. Não, mas é importante, né? É importante. Eu acho o seguinte, a associação, o sindicato, ela é voluntária, não é? Isso tem que vir no sangue da pessoa, assim, pô, vou me filiar àquele sindicato porque ele fez pela minha profissão. Né? Isso em qualquer sindicato. Ele me ajuda lá. Então, isso que a gente tem que o corretor tem que entender, ele tem que estar junto com dentro do sindicato para poder o sindicato fazer mais. Como eu digo assim, o sindicato vai buscar os interesses das coisas aí e custa dinheiro isso. Para manter o sindicato aberto tem que ter dinheiro, tem que ter um sócio para isso, né? Tem empregado, tem todo esse processo todo, né, de trabalhista que o sindicato tem que atender. E, na verdade, eu sou testemunha disso. O Síndico de Imóveis, há muito tempo, é muito próximo a mim, né? Também teve sorte o Síndico de Imóveis de ter, antes de ti, presidentes também que se preocuparam com isso, e tu está dando sequência, dando andamento a isso. Então, eu sugiro a você que é corretor de imóveis, registre lá no Síndico de Imóveis, você vai ver que realmente ele faz muito pela tua profissão e vai fazer muito mais por ti. Armando, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença. Sim, eu agradeço mais uma vez o teu chamamento aqui. O sindicato tem um momento com o corretor de imóveis, para dar o que nós estamos fazendo lá. Perfeito. Muito obrigado a todos. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Muito bem, ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Um novo encontro na semana que vem. Até lá. Para qualquer estabelecimento que tenha uma sala de espera, quanto menor for o tempo que o cliente tenha que aguardar o atendimento, obviamente melhor. Porém, muitas vezes é inevitável que haja algum atraso e o cliente tenha que esperar alguns minutos para ser atendido. Mas o que pode ser visto como um problema para alguns, pode ser tratado como uma oportunidade para outro. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.